Olá, eu sou Carol Ferreira, esse é o videocast Metanoicas. É um espaço para a gente falar sobre as nossas transições emocionais, sociais, físicas, psicológicas que vão acontecendo ao longo da vida. Se você está chegando agora e ainda não conhece nosso conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal, clica no sininho, ative a notificação, porque toda quarta-feira tem um episódio novo para a gente refletir junto e buscar mais autoconhecimento. Bom, gente, hoje o assunto do Metanoicas é sério, é denso, mas ele é extremamente necessário. A gente vai falar sobre violência contra as mulheres. Na verdade, violências, porque a gente não sofre só uma, a gente sofre diversas e é diariamente, né? A gente vai falar sobre as violências e, mais que isso, sobre os nossos direitos, entender quais são os nossos direitos, né? Porque a gente precisa pensar no despertar das vítimas para esses direitos, porque vivemos, crescemos, nascemos dentro de uma sociedade com uma estrutura machista, patriarcal, que normaliza essas violências. Então, muitas vezes nós estamos acostumadas a viver, a sofrer essas violências sem nem perceber que elas tiram a nossa dignidade, que elas tiram a nossa humanidade, que elas colocam a gente num patamar de humanidade diferente das outras pessoas, né? Então, para falar sobre esse assunto e para ajudar a gente a entender quais são esses direitos, quais são essas violências, porque eu acredito que essa mudança só acontece com educação e conhecimento, quando a gente desperta e começa a lutar pela nossa existência, eu tenho aqui duas advogadas que conhecem muito do assunto, entendem e lutam diariamente por esses direitos, por pessoas que têm esses direitos violados aí diariamente. Uma delas é a doutora Ieda Simões, que é advogada criminalista e presidente da Prerrogativa Criminais da OAB de Santos. E a minha segunda entrevistada é a doutora Amanda Mesquita, especialista em direito da mulher e homoafetivo, de gênero e também integrante da presidente da Comissão da Mulher da OAB de Praia Grande. Meninas, bem-vindas. Desculpa pelo mesquino. Eu acho que a gente está falando de mesquita. É porque é mesquita e aquino. Você falou? Isso, mesquita e aquino, né? E a gente está falando de mesquita antes de religiões aqui. O assunto já tinha começado aqui antes, a gente foi fluindo, gente. Mas queria agradecer a presença de vocês. Obrigada pelo tempo disponível para a gente ajudar as pessoas a entender, as mulheres a entender seus direitos e poder lutar com eles com mais consciência, né? Obrigada, Carol, pela oportunidade de estar aqui hoje. É meu primeiro videocast, então estou bem animada. Mas o assunto realmente é denso, mas necessário para a gente informar também e conversar, né, nossos casos da vida. Bom, é um prazer, é sempre importante falar sobre isso, né? É um assunto denso, pesado, que dói, mas que, como você mesmo falou, Carol, é preciso a gente falar disso. Parece muito clichê, o tempo inteiro a gente está batendo na tecla da violência contra a mulher, só que, enquanto a gente está aqui batendo nessa tecla, tem alguém sofrendo essa violência. Tem mulher morrendo, tem mulher apanhando, tem mulher sendo estuprada. Então, é sempre importante a gente reforçar o que é, o que fazer, porque a todo momento tem alguma mulher passando por isso. Passando por isso, e é o que você falou, é cansativo. Eu sou feminista, é uma causa para mim mesmo, desde que eu me entendo como mulher, né? Eu também. Como Simone de Beauvoir fala, a gente não nasce, a gente se entende como mulher pela forma como a gente é apontada, vista e cobrada na sociedade. E desde que eu comecei a me entender como mulher e a entender o universo que eu vivo, isso virou uma questão. E a gente só fala disso porque a gente precisa. Exato. Porque a gente não tem o mesmo patamar de igualdade. Porque eu acho que a gente pode ser diferente na nossa natureza, mas tem que ser igual como cidadão. Na verdade, é equidade, né? Equidade, exatamente. Igualdade até tentam colocar a gente, mas em equidade não. Exatamente, porque eu posso ter uma natureza diferente como mulher, uma biologia diferente como mulher, mas eu sou uma cidadã como cidadão. Eu sou uma parte da sociedade ativa, que paga impostos, que trabalha, que produz. E muito mais, né? Ter os mesmos direitos e ser tratada com a mesma dignidade e com a mesma divisão e com a mesma cobrança
que todos os outros cidadãos. É só isso que a gente quer, né? Que a gente Viver em paz. Viver em paz. Então, eu queria começar até com você, Amanda, porque a gente conversou, né? A gente fala que essas violências são diárias. Não é só a física, não é só a sexual, que A psicológica, são dados muito graves que a gente tem, mas são diversas outras microviolências ou médias violências que a gente vive durante a vida até chegar, de repente, a esse patamar. E eu queria começar com você porque você trabalha diretamente com as questões dos direitos femininos, de gênero, homoafetivos também, mas você também já foi vítima de violência, né? Sim. Eu vivi um relacionamento de 6 anos. E durante esse período, eu não entendia o que eu passava. Ele era extremamente ciumento, ao ponto de eu não conseguir sair com as minhas amigas sem que eu recebesse mensagens e, assim, querendo saber com quem eu estava, o que eu estava fazendo, eu não conseguia me divertir, porque eu tinha que ficar respondendo. Então, eu preferia não sair com as minhas amigas. E isso foi durante o meu período de faculdade. Já no final da faculdade, estudando sobre o assunto, atuando diretamente com violência, ajudando outras mulheres. Eu fui fazer curso, né? Eu tenho um curso de especialização no atendimento a mulheres em situação de violência. E lá, entendendo e aprendendo sobre essas violências, eu fui me entendendo numa situação de violência. Porque eu ajudava outras mulheres, eu conhecia do assunto, mas eu não me entendia, porque aí é que está o grande segredo. É a gente se entender numa situação de violência. O dia que eu me entendi num relacionamento extremamente abusivo e onde eu sofria um estupro dentro de um relacionamento, eu falei, cara, alguma coisa que está errada. E eu cheguei a falar isso para ele. Falei, o que você faz comigo, eu nomeei, é estupro. E aí foi aquele boom. Que bom que você teve coragem. E isso foi no final do relacionamento. E talvez eu só tive essa coragem porque a gente terminou. Já estava esgotado e Vocês já estava moravam entendendo. Ele morava juntos. comigo. Então você sofreu a violência de estupro marital. Sim, exato. Estupro marital, né? Estupro marital. E aí ele se achou, porque quando a gente fala, você tá me estuprando, a imagem que a gente tem é daqueles estupradores horrorosos que fazem... Maníaco do parque. É isso. É o maníaco do parque. O primeiro que veio na minha cabeça. E aí ele falou assim, eu não sou um estuprador. Porque ele não era aquele ser que a gente via na televisão. Nas redes. Exato, mas ele era tão estuprador quanto. Sim. Mas é a mesma coisa da gente, assim, mudando um pouco, mas para que possa entender, falar que a pessoa praticou racismo. A gente tá ali vivendo, nós vivemos numa sociedade racista, então para mim que sou branca, ser racista é muito mais esperado e acontece do que uma pessoa não branca. Então, o fato dele ser homem já faz com que ele esteja nessa posição violenta. E ele não querer ser violento é uma desconstrução dele. Uhum. Então, para ele entender que ele praticou aquilo, aí ele teve que tratar na terapia se é que ele tratou. Eu tenho dó de quem passou por mim depois de mim. Porque... E a gente só consegue mudar através de escuta, né? Exato. Porque eu sou feminista, eu sou antirracista, eu sou antifascista, mas eu me entendo como racista. Exato. E é importante a gente se entender assim. Porque essa estrutura que eu vivo e tem um monte de coisa inserida, de repente, no meu comportamento, na minha criação, que eu preciso desconstruir ao longo do tempo. E eu só vou conseguir fazer isso com estudo, com escuta. Exato. Tentando buscar uma sociedade melhor. Se eu quero uma sociedade melhor, eu preciso melhorar nela também, né? Então é muito complicado a gente falar sobre machismo e falar que alguém é machista, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é que ela não é e ela já se ofende, porque ela não quer escutar. Mas se eu sou mulher e sofro machismo, você não quer me escutar, você vai ter informação de que você é machista. Se eu sou negra e eu falo que você está tendo uma postura racista e você não quer me escutar, isso é uma comprovação de que você não tem tolerância nenhuma para entender a questão, né? Exatamente. Então, é uma desconstrução nossa como mulheres. E eu ainda vou chegar nesse ponto porque o que você falou tem muitas camadas, né? É tanta coisa pra gente ir tirando desse... Abrindo uma abinha, né? Abrindo uma abinha.
Então, assim, eu vou até começar falando, já que a gente falou sobre o estupro marital, porque muitas vezes as pessoas entendem o estupro como uma violência que vai ter agressão, que vai rasgar sua roupa, que você vai... não quero, que você luta e a pessoa vai te agredir. Exato. E vai te violentar sexualmente. E muitas vezes a pessoa não entende que achar que eu tenho obrigação de transar com alguém porque essa pessoa tem um compromisso comigo e ela não validar os meus sentimentos e a minha vontade, só a vontade dela imperar, como se o fato de eu estar do lado dela é a minha obrigação, né? Como se eu não tivesse, isso é como cultural. Se eu fosse uma posse dela, porque ninguém tem que ter, né, obrigação de nada um com o outro. Você tem que ter desejo, você tem que ter vontade. Então, a partir do momento que eu sou respeito, né, Carol? a fazer, porque aquilo é visto como o meu papel, isso é um estupro. E no meu caso, não era nem consciente, porque eu tava dormindo. E é o que pra mim é pior ainda, porque eu acordava com ele em cima de mim. Eu acordava com ele já então, praticando. A sua necessidade, a sua vontade nunca foi levada em conta. Não, e pelo contrário, isso só tirava mais a minha vontade. Ah, sim. Homem não entende isso, né? Que assim, a gente não é na hora. Pois é. Se o dia não entende ou se não se preocupa, porque o desejo e a vontade dele é o que importa. É o que importa e é o que deveria importar pra você também. Não, essa é a questão assim, que é sim. a realidade. Se você briga o dia inteiro com seu marido, com seu namorado, você não quer fazer nada depois, né? E aí eles não entendem, é que ele tá afim e pronto, e acabou, né? E aí essa você lógica, era acordada. Essa lógica é a mesma lógica do homem que só tem o prazer dele e a mulher fica lá, tipo, e aí, acabou? Porque é isso que a gente está falando. O que importa, o que sempre importou é o prazer deles. O que a gente está sentindo e o que a gente quer, para muitos deles não tem importância nenhuma. Mas o que para a gente não ser aqui apedrejado, é importante a gente falar que isso é algo cultural. É algo cultural. E é algo que muitas vezes não é percebido. Exato. E que há uma resistência de perceber, de entender que assim... falta de querer sair desse lugar. Igual a você. Por que você acha que o seu direito e o seu desejo impera sobre o meu? Por que você acha que a minha existência é para te servir? Você acha que minha mãe foi lá, transou, engravidou para criar uma mulher e ela pensou assim, nossa, vou ter uma menininha para servir outro homem? Aposto que essa não. ideia, eu tenho que estar aqui para servir alguém, então assim, eu não me preocupo em ser apedrejada, porque é essa a ideia. Sim. E é assim como a gente se sente, né? Tem um livro recente que saiu chamado Amor na Prateleira, que ela fala sobre nós sermos escolhidas, né? E a gente vai passando por prateleiras de acordo com faixa etária, cor, estética, padrão, peso, e a gente vai tá na prateleira mais alta, vai indo para mais baixo, enfim. E aí ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que o homem foi ensinado a amar coisas e as mulheres foram ensinadas a amar homens. Nossa, pesado. É um estudo antropológico muito baseado, muito interessante, né? Sobre tudo que a gente atura, porque a nossa validação social é através de um homem e como nós estamos dentro de um conteúdo que serve a ele. Até os nossos direitos, então, né? E eu não estou dizendo que homens não amam, não estou dizendo que Sim. homens não sofrem, eu não estou dizendo que homens também não sofrem violências, porque sofrem diversas também, né? Mas eu estou falando de uma estrutura que todos nós estamos inseridos. Exatamente. E que os homens, nesse caso, estão numa posição de poder e que muitas vezes liquidam e minimizam os direitos de um outro ser humano, que é a mulher. É isso, né? Então, assim, é isso que precisa ser percebido. Exatamente. Né? Ieda, eu vou voltar ainda na questão do sexo mais à frente, mas assim, pra gente dar um pouquinho de andamento nessa questão dos direitos, a Lei Maria da Penha completou 17 anos, vamos para a maioridade dela agora em 2024, né? São 18 anos aí de Lei Maria da Penha. Teve muita caminhada aí nessa lei, eu não sei como que você fala, se são anexos, se são atualizações. Atualizações. Da lei, né? Com coisas que a gente foi percebendo ao longo do tempo que era necessário para essa lei.
Mas, assim, a gente fala sobre Lei Maria da Penha e as pessoas entendem que, assim, Lei Maria da Penha, bateu numa mulher, chamar Lei Maria da Penha, eu vou pedir a medida protetiva e esse homem vai ser preso porque agrediu, vai ser processado por agredir. E teve até o caso da Ana Hickman recente, teve alguns casos, até quando aconteceu, nós já estávamos marcadas, mas eu não quis acelerar isso porque eu não vou explorar um caso ou outro, porque isso acontece diariamente. Né? Sim. Então, É só mais um que ficou e a gente vai vendo famoso. esses desdobramentos dela, da Nayara, agora da Suzana Verne, de diversas outras que acontecem na vida de diversas outras mulheres, a gente vai poder falar melhor deles, né? E aí a gente entende que a Lei Maria da Penha é muito mais ampla, pega muitos outros tipos de violência e protege a gente de diversas outras maneiras. Então, assim, quais são os principais tipos de violência, de agressão que estão ali caracterizadas como violência doméstica na Lei Maria da Penha? Não é só a agressão física, né? Não é só agressão física e principalmente agora com esses casos, a gente tem que falar muito de violência psicológica e patrimonial, que a maioria das mulheres não sabe que existe, né? Acha que é só o marido bater ou xingar, mas não é, né? A violência psicológica é aquela que se perpetua, sempre com xingamentos, com diminuição da qualidade da mulher. A violência patrimonial, essa que a gente pôde ver aí no caso da Ana Hickman, que eu acho que fica mais... Da Suzana Werner também. Da Suzana Werner, fica mais... E da Nayara Azevedo também. Que ela também foi patrimonial? Ele chegou a pegar o caminhão ela tinha um show marcado, ele pegou todos os instrumentos dela, não tinha nem como se apresentar. Ela recebeu... Ele tinha um seguro de vida dela no nome dele. Ela recebeu uma mesada, não era? Por mês? Ela recebia, ele era o empresário dela, tinha diversos imóveis nos nomes de familiares dele, então assim, a situação era bem... E ela cantava sobre feminismo, né? Sempre cantou sobre feminismo e as letras dela... Sobre mulher forte. Sobre mulher né? forte, justamente. Uma cerveja com as amigas, Se divertir e ir dentro de casa. Porque era aquilo que a gente estava falando, né? A mulher não percebe que ela está num relacionamento abusivo, que ela sofre violência patrimonial. Como a Ana Hickman, não entendia que ela sofria. Eu confesso que eu acredito que, no fundo, ela sabia onde ela estava. Só que, desculpa te interromper, mas são camadas, como você mesmo falou. Ela é uma mulher extremamente rica e que, quer dizer, é o que parecia pra gente, né? E que está dentro de uma sociedade, inclusive conjugal, né? Que envolve muitas coisas. É muito mais... a gente vê sempre o caso das mulheres mais pobres e a dificuldade que elas têm de poder sair de um relacionamento. Porque elas dependem financeiramente exatamente do marido. E quando é um caso como o da Ana Hickman, que uma mulher, e o da Nayara Azevedo, que o cara cuida de todas as coisas delas... Elas, na verdade, elas que são as provedoras ali, né? Exato. Como é que elas saem daquele relacionamento? Porque também não deve ter sido fácil para elas saírem dali. Imagina. O da Ana Hickman precisou estourar uma bomba para que ela saísse. Será que se essa bomba não saísse, ela ia conseguir sair desse ciclo agora? E todas as vezes que ela questionava isso, ela chegou a falar em entrevista, as pessoas falam, imagina, ele tá protegendo você. Pois é. A própria família dela, isso ela falou. Isso aconteceu com Tina Turner. São diversos casos. Eu tinha lembrado um agora recentemente que a Isa, que não teve nenhuma violência, mas ela, quando foi se separar, ele pediu, acho que ela fez um acordo, porque ele queria levar parte da fortuna dela para ser empresário dela. É isso. E ela teve que fazer um acordo com ele, porque é isso. Né? São violências diferentes, mas que em mas todas as classes sociais elas estão. Então, assim, a gente tem a violência patrimonial, a física, a sexual, que a gente estava falando, sexual, a moral e a psicológica. Isso. Então, a violência patrimonial é controle sobre os seus bens, sobre o seu dinheiro, ou não ter acesso a dinheiro somente por aquela pessoa, né? Sobre a sua carreira. Impede uma independência. Né? Sobre os seus materiais de trabalho. Então, quando você fala dessa questão do...
O ônibus. É muito engraçado você dar esse exemplo agora, porque quando eu sempre que eu vou falar sobre isso, o exemplo que eu penso, que vem primeiro na minha cabeça, é uma manicure. Uma manicure que tem ali seus materiais de trabalho todo descartados, o cara joga fora, enfim. Não, você não vai mais trabalhar. Exatamente. Quebra seu material. Exato. Só que tem um dado muito importante que a gente acaba esquecendo. Os documentos pessoais também entram como violência patrimonial. Eu tive um caso... Os meus documentos estão guardados com ele, os meus Exato. olerites, os meus boletos, quem cuida da documentação toda, e eu O não tenho acesso. passaporte. Exatamente. Passaporte. Quando a gente vê muitas mulheres que moram em outros países com seus cônjuges, né? Estrangeiros, que eles têm o passaporte. E aí, o que a mulher vai fazer? Tem que ir lá na embaixada do Brasil. Quando não for um tráfico de mulher, né? Isso, aí já é uma outra camada. E também é essa coisa de reter o documento. Então, aí a gente tem a moral. Que é o xingar, né? Xingar, xingar ofender. as pessoas. Exato. Né, também. Ridicularizar, diminuir, né? Que a injúria é calúnia e difamação. É a calúnia e difamação, mas dentro da relação, né? E a psicológica. Que pra mim é pior que de todas. talvez eu acho que seja mais difícil da gente descrever como ela funciona, né? É insultar, diminuir, é o que a Ieda tava falando, né? Eu acho que assim, todos os dias um pouquinho, né? Também. Porque eu acho que pega um pouco... Da autoestima. Não sei, eu já vivi relacionamento abusivo também. E passei por outras situações abusivas fora de relações, mas dentro de... Não eram relações afetivas longas, mas dentro de relações com homens. E eu entendo, assim, que às vezes a nossa necessidade de validação, de buscar uma relação e se submeter a coisas, de repente, por uma carência, porque as mulheres têm que prestar atenção muito nas suas carências. Por querer ter filho. Nas suas necessidades de afeto. Seus sonhos, muito né? nas suas necessidades de validação social. Porque isso, às vezes, pode ser uma armadilha para uma relação que não tem a ver com ela. E eu entendo a violência psicológica, eu já sofri a psicológica muito, como uma estratégia de minar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Sim. Você não se sentir tão capaz, você se sentir menor, diminuída do lado do outro. Eu sou menos que o outro, né? Sim. Muitas vezes, geralmente, você é mais. No fundo, você sabe disso. E aí só mantém... Isso, porque Por isso que ele te diminui, porque ele sabe que você é mais que ele. Então ele vai te diminuindo pra ele, pela o ego dele, masculina pra fragilidade dele, masculina. de não conseguir, de repente, ter alguém que possa ser superior a ele em alguma esfera da vida. Ele precisa fazer que ele não se levanta, ele diminui o outro, né? Então, assim... Então, a gente tem essas violências, acho que a psicológica começa com todas as outras, né? Você primeiro tem que minar a autoestima e a autoconfiança de alguém para você depois cometer as outras, Até os ciúmes é uma violência psicológica. Com certeza. Porque te tira, muitas vezes, da tua esfera social, do teu convívio com outras pessoas que não sejam do meio dele. Você proibir de você vestir roupa. Ele te leva para outra cidade. Você deixa de ser quem você é para aquilo, né? Te tira de todos os seus convívios. Exato. A partir daí, a gente tem... descobrir que eu sofro essa violência. Né? Eu com informação... Primeiro eu tenho um choque. O que eu vou fazer? Como que eu vou falar isso? Com quem que eu vou falar isso? Como eu vou falar isso? Vai ser com ele? Eu tenho coragem de falar isso? Eu tenho coragem de encarar essa situação? Com quem que eu posso dividir essa situação? Porque a gente está falando de mulheres ricas, com assessorias, e a gente, vamos falar das mulheres mais carentes, mesmo de classe média, que às vezes tem uma estrutura familiar muito grande envolvida com aquilo, tem filhos. Assim, vocês como advogadas, pessoas que estudam essas questões, como que essas mulheres podem procurar ajuda e como que elas podem provar essas situações? Porque uma violência sexual marital é diferente de uma violência sexual que você passa na rua. Mais difícil de provar, como né? que você vai provar que aquilo não foi Sim. né, ali de comum acordo ou não? A violência física talvez seja mais fácil. Mas essas outras, como é que eu provo elas? Quem que eu posso procurar? Quem que eu posso pedir socorro para...
começar a me auxiliar, a me dar um apoio, uma base para ir em frente? Posso? Bom, primeira coisa é entender que está nesse lugar. E quando, às vezes, até desconfiar que está nesse lugar, existe uma rede de proteção à mulher, né? Existem várias portas de entrada para a mulher em situação de violência. A gente sempre pensa que a primeira porta de entrada é a delegacia, mas ela não é a primeira. No posto de saúde é uma porta de entrada. Na escola do seu filho é uma porta de entrada. O hospital, então, a Secretaria de Ação Social, então, o CREAS, o CRAS. O CRAS, ele é quando a violência ainda não aconteceu. O CREAS é depois que a violência já aconteceu. Então, a educação, a assistência social, a própria comunidade. Então, estar perto de mulheres que conheçam, como você falou, porque conhecimento transforma, e tem mulheres aí na rua que conhecem. Então, a igreja, muitas vezes, é uma porta de entrada, e eu costumo dizer que, muitas vezes, elas fecham as portas, ao invés de abrir, de acolher. Não, porque você tem que ficar com ele, porque vocês só eram feitos para isso. Então, às vezes, a gente procura a ajuda de pessoas que não estão preparadas para nos ouvir. E isso faz com que a mulher volte para trás, que é o que a gente chama de rota crítica. Porque o caminho que ela percorre para chegar numa denúncia é pior do que a própria violência que ela sofreu. Então, se ela não encontrar gente que está preparada para receber uma mulher que está na situação que ela está... Essa é a questão, entendeu? Porque a gente está falando assim, vamos falar do centro de referência, talvez lá tenha um pouco exemplo, mais de preparo. Em Santos tem, né? A gente está aqui gravando na Baixada Santista, que é uma região metropolitana, então geralmente a cidade maior vai ter esses centros. Uhum. Mas, assim, a gente fala de hospital, a gente fala de polícia, mas muitas vezes essa equipe não está preparada para atender essa mulher também. E aí, para onde ela corre? Entendeu? Essa é a questão. Eu estou sofrendo essa violência, eu estou assistindo esse conteúdo, eu estou assistindo outros, e eu despertei que, tipo assim, faço parte dessa situação. Para onde ela corre? Ela vai até o OAB e procura a Comissão da Mulher? Pode também. Sim. Pode fazer isso, de repente? Sim, procurar a promotoria, alguma forma de procurar a justiça e ter orientação Na verdade, de como... a defensoria pública. Na defensoria, vai ser melhor do que a promotoria, nesse caso. A delegacia vai depender de quem está ali, né? A Ieda, que é criminalista, sabe o quanto... Ieda, qual que é a tua experiência, assim, nesse sentido? Olha, eu acho de delegacia melhorou... com essas questões das violências femininas? Eu acho que melhorou bastante. Não, estamos muito longe de ser boa. Mas, assim, eu acho que a gente melhorou bastante. Porque eu acho que, hoje em dia, as delegacias da mulher, as DDMs, estão mais preparadas para receber do que antigamente. Vamos fazer um comparativo com antigamente. Como eu disse, não é perfeição. Estamos longe disso. Mas eu acho que cada dia a gente está melhorando mais. Eu acho que também tem... as delegacias da mulher são comandadas por mulheres, e isso é muito importante, né? As delegadas que trabalham nas delegacias, eu acho que dão o suporte, mas ainda a gente ainda precisa caminhar muito. A gente pode também procurar a defensoria, como a doutora Amanda disse, a gente pode procurar a promotoria, mas não é a forma mais respaldo. E assim, gente, o que eu tenho para dizer em relação a isso é coragem. Procura uma amiga que você sabe que te ouve. Procura um familiar, uma irmã, um irmão. Às vezes dentro de uma empresa grande, algumas empresas já estão despertando para essa questão também, né? Sempre, às vezes, algumas empresas têm o RH, tem, né, ali a sua gestora. Eu peguei um caso, fazendo um parênteses, que eu fui advogada da vítima, né? Fui assistente de acusação. E a minha cliente sofreu um cárcere privado, e ela foi acolhida pelo gestor dela, na empresa dela. Quando ela chegou, o gestor viu que ela estava machucada. Então, isso é muito importante também dentro das empresas. Gestores, pessoas que saibam visualizar o que está acontecendo, tem esse olhar sensível. E não é só mulher. Foi um homem que viu o que aconteceu, que ela estava machucada, eu sei debilitada. que o Magazine Luiza
é uma presidente mulher, né? E hoje tem aplicativo para qualquer mulher do Brasil, e as funcionárias têm uma rede de apoio lá dentro. De acontecer alguma coisa, eles darem apoio para você poder sair de casa, os gestores ali de orientar essa mulher. Então, as empresas grandes, porque isso também afeta a economia, afeta a vida social de todos, né? Tinham que despertar para isso, porque uma sociedade mais justa, mais igual, com menos violência, é mais próspera para todos, né? Não faz muito tempo que a GCM, a Guarda Municipal de Santos, eles têm... eles fazem uma ronda. Gente, isso é sensacional. Porque eles veem se o agressor está perto da sua casa, se você... E tem um aplicativo também... Eu ia chegar aí. O cumprimento da medida protetiva. Eu ia chegar nessa questão então, da assim, medida protetiva. O que eu acho, Carol, é que a gente tá caminhando, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser... Não pode ser só pessimista. Acho que a gente tem que ser otimista em relação a isso. Eu não sou pessimista, porque que assim, tem mulheres morrendo com homens que mas eu acho que cumprindo a medida protetiva. Sim. Eu tenho um caso assim no escritório. Então, essa questão, assim, de tipo, claro que avançamos, eu ia falar isso. Avançamos a gente avançou muito em 17 anos. Mas acho que assim, não tá a questão de tipo assim, é aquela questão da lei e do cumprimento da lei. Sim. Então, assim, a lei hoje tem esses diversos avanços. Ela não é só... lei é a terceira melhor lei de proteção à mulher do mundo. A terceira não, é uma das 3, porque não tem um ranking de primeira, segunda, terceira. É uma das 3 melhores leis do mundo. Só que a gente não aplica ela. Porque é um grande problema no nosso país, né? A gente tem trechos de legislações que são perfeitas, né? Guias de saúde, o próprio SUS, que tem serviços de excelência, e tem outros. Porque falta muitas vezes questão de gestão ou de fiscalização. Então, assim, e há um tipo de violência que é dentro de casa. Como é que a pessoa vai provar e fiscalizar? E os nossos juízes querem provas. E a gente está falando de mulher, hein? Se eu fosse falar de crianças, então o buraco ainda é mais embaixo, né? Mas, assim, como vocês como advogada veem o que pode ser feito para que essas medidas protetivas sejam cumpridas com mais eficácia? Que os homens entendam que vão ser punidos. Né? Política pública. Porque a gente não tem política pública. Ieda, com todo respeito, mas eu discordo da sua posição. Não, mas podemos discordar, porque isso acrescenta pra gente. Porque esses dias eu fui chamada pela comissão para fiscalizar a delegacia da minha cidade. Sim. Porque na delegacia eles estavam desestimulando as mulheres a prestar boletim de ocorrência. E a delegada ainda achou ruim o que eu fiz. Mas por quê? Por falta de efetivo, de repente? Não, porque isso não vai dar em nada. Não, isso acontece muito, mas o que eu quis dizer é que eu acho que a gente melhorou. Acontece muito, lógico que acontece. Eu acho que a gente melhorou, em certa forma, do que antigamente. Foi o que eu disse, talvez não é uma pelo coisa... conhecimento de hoje e das pessoas serem mais então, de cobrar mais eficiência. Eles não conhecem a própria lei, porque um exemplo, e eu bati boca disso com a delegada, dentro da delegacia. A Lei Maria da Penha, ela não é só para briga de marido e mulher. O artigo 7º dela diz que qualquer pessoa, ela é uma violência doméstica e familiar. Isso eu tô querendo dizer que... Porque um pai pode cometer, um irmão pode... Um pai, um irmão, um sogro, uma sogra, um filho, o tio, o sobrinho, o primo, o cunhado. As pessoas não precisam viver na mesma casa, elas não precisam ser casadas. É uma violência que está... no âmbito da família. Existe familiar por você ser mulher. Exato, a vítima sempre vai ser uma mulher. É isso que as pessoas têm que entender. Sempre. A Maria da Penha defende mulheres contra violências dentro do lar, do seio familiar, Exato. Que acontecem por você ser mulher. Se você fosse homem, você não sofreria essa violência. E a delegada não entende isso aqui. É isso que a gente tem que caracterizar. E a lei está dizendo isso. Então, mas sabe o que faz? Vai na corregedoria. Na corregedoria da Polícia Civil, cara, porque isso não pode acontecer. Exato, mas é o que acontece. É o que acontece. E aí, é isso o que, quando eu digo que eu discordo de você, é neste ponto. De que ela tem razão do avanço. Exato. Mas a luta ainda é muito grande. É muito isso. árdua. Se o básico, se a gente não está conseguindo interpretar a lei para fazer com que ela seja respeitada, porque naquele dia eu vi uma mulher sendo feita de ping-pong.
ela estava sofrendo uma violência da ex-cunhada, porque ela estava ajudando o ex-cunhado, ambos irmãos do ex-marido, e ela começou a sofrer uma violência moral e psicológica do ex e da irmã do ex. E eles estavam jogando ela de delegacia em delegacia, quando na verdade o lugar certo dela era a delegacia da mulher. Então, assim, de repente, tornozeleira eletrônica. Para mim é o que a gente Seria consegue fazer isso? mais fácil. Então, Você um sabe onde o cara investimento tá. em política pública de tipo, qual é o número de percentual de medidas protetivas que a gente tem no Brasil e a Exato. gente fornecer essas. E ter uma fiscalização, porque. Para mim é o principal. Hoje teve, não faz muito tempo esse ano ainda, Já tá tendo algumas, né? Sim, Mas não, a quantidade é muito grande, né? muito grande para o tanto de violência doméstica. Mas foi uma medida que o governo entendeu por bem colocar as tornozeleiras. Eu acho que até está funcionando. Aquele curso que tem de masculinidade para homens, que em alguns lugares eles têm, já começou com I Agora José, tem outros nomes, mas é um curso extremamente importante. Eu queria falar sobre isso, foi bom você ter falado, eu ia falar sobre isso, assim, porque a gente tem que ter fiscalização, aí a gente tem que ter lei que Seja aplicada e cumprida, a gente tem que ter punição. E eu acho que a gente né? tem que lembrar de uma coisa, as leis nesse país são feitas por homens. Exato. Então, vamos pensar também eu vou chegar nessa politicamente. questão que você está falando, mas junto a isso, assim, tipo, temos que ter a punição quando uma mulher sofre, a gente tem que tirar ela dessa violência. Sim. E garantir que ela não sofra mais essa violência, que ela não corra mais risco de morte, né? Sim. Ok. Então, isso é política pública. Sim. Tem que garantir e a gente tem que avançar para isso. Já está começando a ter tornozeleiras para essas questões. Falamos também que temos meios, defensoria, OAB, hospital, CREA, serviço social. Procure, até vá. ONGs Se você não tiver alguém de sua confiança que possa te ajudar ali, te seguir, procure esses lugares, não precisa ser delegacia. Sim. Ok. Passando por isso, ela conseguiu sair dessa situação. Tem que ter, né? A fiscalização aconteceu, ela foi ali protegida. Aí a gente entra na questão da punição, né? Porque a gente não tem também como essa lei ser cumprida e ser exemplo e diminuir o número de violência se não tem punição. Exato. Né? E a gente vê que muitas vezes a punição falta. E aí eu queria perguntar para você como criminalista, que deve ver muito isso, acho que você também pode responder. Eu, como jornalista, já vi mais de uma vez em processos que a gente cobre de um judiciário extremamente machista. Sim. Que discrimina ainda mais a vítima. Eu já vi casos não só de, tipo, o advogado, eu acho que deveria existir uma lei para como os advogados de defesa desses homens tratam a vítima. Nossa. Eu acho, assim, um absurdo. Existe uma lei chamada Código de Ética da Advocacia. Nossa, eu acho um absurdo essa mulher ter a sua moral violada por um advogado para desculpar um crime que não tem desculpa, né? Que o réu ali cometeu e que ele está defendendo. Então, como que o meu ato justifica um crime, entendeu? Então, assim, a desmoralização. E eu já vi casos de homem que matou outro, por exemplo, por ciúmes de uma ex, e o inquérito ser concluído, a mulher não ser citada no inquérito, e o juiz chamar ela para depor, querer indiciar ela, porque pelas conversas que tinha pela rede social com o criminoso, com o assassino, ela provocou ele a matar o outro. Que isso? Esse foi um caso grande aqui em Santos. Sei como você sabe o caso que eu tô falando? Essa menina foi casada com um cara, separada, teve um rolo com outro, ou não vai ver com ele, saía com esse. E aquela coisa de ex-namorado, tá te provocando, te enchendo o saco, você fala, ele é muito melhor que você. Tá se achando? Ele é muito melhor que você. E aí o juiz pegou isso e falou que ela provocou ele a assassinar o outro por conta disso. Que isso, gente. Então, assim, a gente tem bom,
As pessoas justificam estupros pela nossa roupa, assim como na Sim. Arábia Saudita, que elas estão de burca, eles justificam pelo Pela cor- rímel que elas estão usando, né? É verdade, justificam pelo rímel, pelo o olho estar provocativo. Alguma coisa tem Então, que o meu ser... corpo é álibi É. para um crime, né? A roupa que eu uso é álibi para um crime. Então, assim, a gente tem um judiciário nisso também. Como vocês, como advogadas, enfrentam isso? Assim, precisa existir alguma coisa que breque essa situação? No sentido de despertar e da postura de advogados de defesa, de juízes nesses casos? Não que eles não tenham direito à defesa, não é isso? E sim. que ela não tenha. E que ela Mas não uma precisa ser defesa questionada. humanizada, né? Mas ridicularizar uma mulher moralmente, como a gente viu com aquela menina no sul, foi um caso muito famoso, agora eu esqueci o nome, que Foi drogada, não é? dentro de uma balada, e sim. quando foi online, né? Sim. E a forma como ela foi tratada, e a jornalista que mostrou esse caso, Também foi ridicularizada. não, ela foi condenada à prisão domiciliar e para pagar multa para o juiz por ter divulgado esse caso na imprensa, tá? Misericórdia. Isso foi recente, isso faz 1 mês, 2 meses no Eu máximo. tava sabendo dessa parte. Eu acho que ela é jornalista do Intercept, se eu não me engano. E ela, por expor o caso Mari Ferrer, caso Mari Ferrer, Sim, que tem a lei. ela mostrou a ridicularização que fizeram, a forma desrespeitosa que trataram ela lá. Tô O chorando. juiz processou a jornalista E ganhou. e a juíza que pegou o caso, É porque pediu uma indenização e prisão dela. o caso era... O processo era sigiloso. Não, o processo já era conhecido de todo mundo. E aí o caso é que a forma como o advogado A punição trata com ela... a jornalista Não, isso é censura. Isso é censura. Somente censura. Tem outra né? palavra. Sim. Desculpa, eu me prolonguei aqui, gente. Em Eu paz. acabei falando mais que vocês. Mas assim, como que é pra vocês essa experiência? Porque deve ser muito difícil. Tem que ter muito estômago pra lidar, de repente, com um juiz que tende pra esse lado e pra um advogado. Como é? Só um adendo. O que é pior ainda é quando isso vem de outra mulher. É péssimo, porque isso acontece. Eu tenho 30 anos hoje, mas no começo da minha carreira, como advogada, não digo nem como estagiária, eu quantas vezes mulheres dentro do fórum e das delegacias me desrespeitaram. Não, primeiro, te tratar como estagiária, não que isso seja um demérito, mas assim, nunca vão te enxergar, isso é um machismo, nunca vão te enxergar como uma advogada criminalista, né? Então tá ali, tá um homem por trás, tá ali, trabalha para um escritório grande, não trabalha sozinha. E é aquela coisa, nossa, mas você é criminalista? Você não faz, o que você faz? Você faz direito de família? Você faz... né? Vocês não entendem também que uma mulher pode ser advogada criminalista e familiarista e o que ela quiser, né? Sempre diminui. E outra coisa que a gente vê bastante como o nosso sistema judiciário, né? Cada juiz entende de uma forma. Sim. E isso é muito ruim, porque se cair numa vara que eu sei que não é boa para minha cliente, eu já espero que a medida protetiva não seja nem deferida, ou que ainda seja revogada depois de um tempo, né? Que isso acontece também, a revogação da medida protetiva. Então acabou agora. Gente, é muito difícil. Você entende? Desculpa, é que vocês foram falando e eu fui lembrando É de um difícil caso. ser Então, a gente otimista, vai falar e lembrando. falar de avanços, entendeu? É difícil a gente ser otimista e falar de avanços. Porque Eu a acho, gente que eu vê acho que cliente- eu sempre enxergo o copo Não, mais sim. cheio, A entendeu? gente Da vê vida. cliente fazendo vários BOs. Eu tive um caso que a menina fez vários BOs e nenhuma medida protetiva foi deferida. Ao ponto do pessoal da delegacia falar pro pai dela assim, se vocês não fizerem nada, vocês vão aparecer no Datena. No grau assim, a sua filha vai morrer. Vamos lembrar que quem defere a medida protetiva. É isso que eu falo assim, tipo, quer dizer, tem mulheres que estão condenadas a morrer. Sim. E sabe como que ela Entendeu? conseguiu Porque a medida justiça protetiva? não cumpre a lei. Não, porque eles querem provas que muitas vezes a mulher Mas não não tem. Então, se eles estão lá vendo aquele relato, e eles Mas pra a eles não medida é o protetiva suficiente, não funciona. Desculpa te cortar, mas a partir do momento que eu vou lá
e falo, eu fui violenta, né? Sofri uma violência. Eles não têm que ir na medida protetiva e depois investigar? Não, você tem que levar até o delegado de polícia. Vamos esclarecer aqui como funciona. Eu tenho que apanhar e ter o sangue frio de gravar, né? Exato, e você tem que estar muito lascada pra ele acreditar. Você tem que ir até uma delegacia de polícia para fazer a requisição da medida protetiva. Ou diretamente no juiz, ou no Ministério Público, na Defensoria, enfim. Mas vamos no comunzão, vai. Vão na delegacia e conto ali pro delegado o que aconteceu, pra delegada. Mas eu tenho que trazer provas. Porque o juiz vai analisar, ele tem 48 horas para analisar o meu pedido de medida protetiva. Aí ele vai analisar. Se não tiver provas, ele vai indeferir. Só que assim, e se o marido, se o namorado, né, o agressor, tomar conhecimento daquilo, e aí? Ele chega da delegacia primeiro que ela em casa. O trâmite todo, até, né, sair da delegacia, a gente sabe que a gente trabalha com isso, a gente sai horas. Né, quando a gente tem um bom Eu vou falar a atendimento. realidade da minha cidade. Não temos casa-abrigo. Não temos casa de passagem. Então, se uma mulher aqui é violentada, ela não tem para onde ir. Porque a gente não tem. Temos uma ONG que faz esse trabalho. E que, assim, não tem também uma casa. Santos é uma cidade que para essas políticas, ela está mais avançada na região. Então, ali a gente consegue colocar a mulher numa situação. Tem locais que as mulheres não podem ir com os filhos. Então, como é que eu vou sair e vou largar meus filhos para trás? A medida protetiva, ela não vai sair junto comigo da delegacia. Ela vai demorar 48 horas. Então, eu vou sair de lá e vou voltar para minha casa, onde eu tô com aquele homem que acabou de me violentar. E se ele souber que eu fui na delegacia, ele vai me bater de novo. Ou matar. E se chegar a medida protetiva, ele vai brigar comigo de novo. Porque tem gente que se acha acima da lei. Eu tenho um caso... Gente, eu tô assim... Porque isso aqui não é nem 50% do que a gente está contando, né? A questão é que, assim, o quanto avançamos, mas o quanto precisamos caminhar, porque avançamos, mas não avançamos. Exato. Porque tá muito bonito no papel. O que foi avançado? O papel. Eu te queria falar sobre várias coisas ainda, assim, eu acho que não vai dar tempo. Depois a gente vai parte marcar 2. outro. Porque eu queria falar sobre stalking, que é uma questão que vai virar lei de tirar preservativo no meio do ato. Sim. Eu já fui vítima disso. Muitas mulheres foram. E na época não entendia que fui vítima, embora tenha me sentido violada, embora isso tenha trazido consequências. Sim. Eu não entendi que aquilo era uma violência naquele momento. Eu senti que era uma violência, mas eu não conseguia compreender ou reagir com uma violência, porque Sim. a gente está acostumado ao homem fazer o que ele quer. Então tem essa questão, tem a questão também da exposição na internet, né? Que aí pega a questão moral, Sim. Mas não vai dar tempo de a gente falar tudo isso. Eu acho que eu vou deixar depois as redes sociais de vocês para as pessoas procurarem, tirar as dúvidas. Mas, assim, eu vou tentar ser positiva de alguma forma, né? Então a gente tem essa questão que passa pela punição, pela fiscalização, pela proteção, pela punição. Eu acho que a gente pode falar. Fazer um adendo? Pode. A medida protetiva, ela não é só para afastar o marido ou a mulher, enfim, tirar as pessoas de casa. Ela serve para buscar um documento seu quando ele é retido pelo homem. Eu já tive um caso assim no Guarujá. É muito importante você falar isso, ela serve para dar alimentos, porque se a mulher ela tá ali numa situação em que ela é sustentada pelo companheiro, ela vai sair para onde? Vai comer o quê? Então, ela tem o direito aos alimentos. Ela pode ter uma decisão judicial e que ela vai ter o trabalho dela garantido por 6 meses. Ela não vai poder ser mandada embora do trabalho. Importante falar isso também, porque ela vai estar uma confusão para resolver a vida dela, ela né? vai perder a guarda dos filhos dela por isso. Então, assim, esses são os medos que passam na cabeça da mulher. Porque se ela sair de casa, se ela não tiver... Porque a medida protetiva também garante a mulher sair de casa. Então, assim, é difícil, mas procure.
coragem, porque pode Procure acontecer. sempre um profissional que conheça sobre o E assunto. que entenda, né? De repente, advogadas, mulheres, que Sim. vão também entender porque sofrem essas violências diárias e vão entender Sim. o caminho. Mas, assim, a gente falou sobre punição, sobre proteção, punição. E eu queria terminar falando sobre reforma. Porque eu acho que tem que ter a punição para a gente diminuir os dados, mas a gente não consegue só com a punição se a gente não tiver um trabalho conjunto de reforma de mentalidade dos homens, né? Porque muitas vezes esse homem vai ser preso e vai achar que ele tá certo ainda, do ter matado aquela desgraçada que não fez o que eu queria, que queria separar de mim, quem manda nela sou eu, ele ainda vai achar que ele tá certo. Se não é comigo, não é com ninguém. De ter uma justiça restaurativa, Sim. dele entender que ficar de frente com a mãe dela, que perdeu a filha, com a filha dele, que ele matou a mãe, de entender as consequências para o mundo, de entender as consequências de tirar a vida de alguém, de tirar de uma mulher, porque simplesmente ela tinha que obedecer a ele. Sim. Então, assim... E quando gente, eles são presos... existe no Brasil já alguma coisa nesse sentido, junto com a justiça, para reformar a ideia dos homens em relação à violência contra a mulher, de entender o que é violência contra a mulher e de mudar, de quem praticou, entender que está errado. Porque, assim, eu conheço muitas mulheres que sofreram violência. Eu não conheço nenhum homem que conheça agressor. Nenhum homem conhece agressor. Nenhum homem conhece agressor. Mas eu tenho todas mãe, as mulheres eu tenho irmã, já foram né? agredidas. Eu tenho irmã, Entendeu? não sou Então, agressor. assim... Então, provavelmente, você não sabe o que o seu amigo faz dentro de casa. Ou você passa um pano. Entendeu? Ou você passa um pano. Tadinha, acabou com a carreira dele. Com a vida dela, não. É sempre assim. Então, assim, dessa mentalidade mudar. Porque as microviolências vão gerar as grandes, que a gente vai passando pano e vão tornando essa situação. Existe algo nesse sentido pra gente ver uma luz no horizonte? Algo pode mudar? Existe, inclusive, salvo engano... É recente, eu não sei, de 2019 para cá, tá? Eu não lembro o ano agora, que isso foi inserido na Lei Maria da Penha. Então, existem, como eu falei antes, os grupos de masculinidades. Então, esses homens, nos locais que tem, eles são condenados, a maioria deles não à prisão, tá? Então, a maioria desses homens não são presos, mas eles são condenados a cumprir as suas penas e a participar por esses projetos. Nestes projetos, eles vão desconstruir a masculinidade. A beleza desse projeto é que a maioria deles não volta a praticar a violência. Eles entenderem, né? Isso é muito E essa é uma importante. pauta que eu quero trazer, tá? E eu Desde tenho o começo. uma pessoa, inclusive, é uma pauta que eu quero trazer. Até me questionaram uma vez assim, mas você só vai trazer mulher no Metanoicas? Eu falei, bom, o nome é Metanoicas, mas sendo boba, né? Mas posso trazer homens, não tem problema nenhum. Dependendo do tema, posso trazer homens. Mas se é um videocast para mulheres, e se eu tiver mulheres especialistas no assunto, eu vou priorizá-las, óbvio, né? Gente, tá acabando. Que bom que tem esse projeto já. Que bom ter vocês aqui. Eu espero que mulheres que estejam assistindo, de repente, procurem, pesquisem, estudam. Tem algum incômodo, algo que você vive, que está te gerando desconforto? Vá atrás, peça ajuda. Procure, entenda se isso é uma violência ou não. Então, assim, eu sempre termino com dicas, tá? Mas hoje, assim, a minha dica é a gente ter amigas. Sim. Procure amigas e a minha dica é nunca deixe para trás os seus laços de amizade. Porque isso garante não só a sua individualidade como pessoa, como pessoas que te conhecem ao longo da vida, das suas transformações, mas é uma rede de pessoas que você pode confiar longe, né, de repente um seio que está contaminado por diversas relações. E eu queria que vocês dessem dicas, se vocês quiserem, claro, e dessem também caminhos para encontrar vocês. Eu vou colocar nas referências, tá, do episódio, tudo que a gente está falando aqui de dica, tá? Vai estar os Instagram de vocês, mas eu queria que vocês falassem também do trabalho de vocês e onde as pessoas podem encontrar. Bom, a minha dica, eu acho que vem do meu seio familiar, da minha casa, do meu pai, que
com seus quase 70 anos, é um homem machista, mas que criou uma mulher feminista. De certa forma, né? Meu pai sempre me falou uma coisa: você é mulher, você vai sofrer mais do que seus irmãos, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, homens. Então, você estude, seja boa no que você faz, trabalhe muito e seja independente e não dependa de homem nenhum. Eu cresci com isso, assim, na minha cabeça a vida inteira. Você também pensou nisso? E minha mãe, uma mulher muito forte, que o meu pai também deu essa independência para ela quando ela tinha 43 anos e 3 filhos. Minha mãe entrou na faculdade de odontologia em período integral e foi a melhor aluna da sala nos 4 anos de faculdade. Ou seja, eu só tenho pessoas... Você tem uma rede boa, né? Ferradas, pra não falar outra coisa, na minha casa. E a minha dica é essa: mulheres, sejam independentes. Você, Amandinha? A minha dica é também que vocês sejam independentes, que vocês possam ter o próprio dinheiro, empreendendo, fazendo qualquer coisa que esteja ao alcance de vocês. E que vocês também procurem conhecer os direitos de vocês. Há diversos projetos sociais de mulheres que ensinam direitos. Promotoras Legais Populares, que está aqui na nossa região, faz isso. Então, é um curso gratuito. Procurem essas mulheres, procurem gente. Tem TikTok, tem nas redes Instagram, sociais vocês acham, tudo. gente. Assim, e possam, como a Carol falou, tenham pessoas em quem vocês possam confiar. Porque às vezes a gente não está enxergando. E não é vergonha, não tem que ter medo de contar que está passando por essa situação. Eu acho que a vergonha é de se manter nessa situação. Então a minha dica é essa. Não tenha medo de falar. Eu queria só complementar uma coisa que vocês falaram que eu acho muito importante. Porque eu também, por ser essa mulher que sempre foi feminista, sempre busquei... sempre foi uma prioridade para mim ser independente. Sim. Mas os casos que a gente citou aqui mostrou que mulheres independentes e também são vítimas de violência. Então, assim... donas do seu próprio cartão. Donas do seu próprio cartão. Esse que sustentam então, o resto. A família. Sustentam a todos, né? Sim. Então, que a gente... isso é um aprendizado para mim também. Que a gente nunca tenha a presunção de achar que está imune à violência. Que nunca vai acontecer com a gente. O meu conhecimento, a minha independência, o meu poder aquisitivo, a minha classe social, o meu poder político, de qualquer forma, não me isenta de violência. Simplesmente porque eu sou mulher. O fato de eu ser mulher vai me inserir na violência, assim como o fato de eu ser negro ou negra vai me inserir dentro do racismo, independente de todas essas questões. Mas isso vai te fortalecer para quando de repente conseguir sair delas, entender elas mais fácil, com certeza. Eu acho que a gente só consegue estar aqui hoje porque a gente conquistou a independência. As mulheres começaram a conquistar sua independência financeira, né? Sim. Meninas, muito obrigada. Eu comecei falando doutoras, estou terminando com meninas. Porque tudo bem. Tudo... Já bate-papo aqui, né? De mulheres mesmo. Muito obrigada. Espero contar com vocês mais vezes, porque ficou muita coisa para falar. Uma hora é muito rápido. E que vocês tenham uma boa semana e que vocês tenham julgamentos e defesas cada vez mais fáceis na jornada de vocês como advogadas, assim defendendo mulheres, tá bom? Que assim Obrigada. Seja. Amém. Gente, obrigada por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não clicou, vai lá, se inscreva no canal, ative a notificação. Quarta-feira que vem tem mais. E entre em contato com a gente, participe. Elas vão poder responder vocês também pelas redes sociais, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau.